A melhor coisa que tem, eu não sei se você já chegou a esse ponto de conversar com alguém e de repente a pessoa está conversando e olha para o braço assim e diz: olha, estou todo arrepiado aqui, estou sentindo uma coisa diferente, estou todo arrepiado. Eu sou acostumado a ver as pessoas conversar e olhar para ele mesmo e olhar para a gente: eu estou todo arrepiado. E eu chegando aqui na casa do Senhor nesta noite, vim para adorar, vim para cultuar o nosso Deus, oferecer o meu culto ao Senhor, meu corpo em sacrifício vivo. E eu chegando aqui, eu pude sentir uma paz, pastor, nesse lugar. Uma paz de Deus nesse lugar. E eu não teve arrepiaço não, mas eu senti algo diferente aqui nesse lugar. Algo que o mundo natural não pode oferecer para nós. O mundo natural não entende o que eu senti. E se o que eu senti, ele for verdadeiramente transmitido do céu para a terra, eu creio que o Senhor tem isso, não é só para mim. Ele tem isso, Ele tem para mim e tem para você. É diferente apenas de um arrepio que às vezes a pessoa está conversando e ele sente aquilo que é uma coisa individual. Claro que a presença do Senhor, ela não é invasora. O Senhor chega, bate na porta e diz: eu cheguei. Se você deixar, Ele vai falar contigo, Ele tem uma palavra, Ele tem algo para te fortalecer. E o que o Senhor falou algo comigo, quando é que o Senhor falando através desse versículo, em Hebreus do capítulo 12, o versículo 12, portanto tornais a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manquejam se não desviem inteiramente, antes sejam sarados. Aí eu comecei a sentir aquela paz, nesse lugar, e comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, isso é normal? Isso é... E Ele começou a ministrar o meu coração. Mas só que tem uma coisa, irmãos: a paz de Deus na terra não é para qualquer um. E tem uma coisa, e realmente não é, às vezes, fácil da gente sentir paz nesse mundo. O Senhor diz da palavra que nesse mundo nós vamos ter aflição. Quando nós estamos vivendo num mundo de aflição, acontece algo que às vezes vem tirar a paz. Mas quando nós se deparamos de um momento de aflição, às vezes você, depois de um dia de trabalho, um dia que você, quem trabalha de pedreiro, sempre trabalha de joelho, né? Pedreiro tem calo no joelho, de trabalhar de joelho. Às vezes aquele joelho que está cansado de trabalhar. Mas quando a gente sente realmente que está tendo alguma coisa, alguma aflição contra as nossas vidas, aquela mão que quem sabe você sentiu que ela está cansada, você pode levantar ela para o céu de novo e dizer: Senhor, eu sei que eu cansei, a minha fadiga do dia às vezes fez com que eu cansasse, mas para te adorar, para apontar para o céu e dizer que o socorro meu, a minha alegria vem do Senhor. Eu estou com minhas mãos levantadas, e quem sabe você apontando para o céu, o Senhor começa a ministrar no teu coração uma palavra, uma ministração através do Espírito Santo. Quando você menos espera, você já está de joelho, dizendo: Pai, obrigado, porque sei que o Senhor me deu graça, e eu reconheço a sua grandeza, a sua bondade, para que diante do Senhor eu alcanço paz na minha vida, na minha família, na minha moradia, na minha casa, no meu lar. Eu quero dizer nesta noite, meus queridos, eu tenho motivo de dizer que sou feliz com o meu Senhor, porque Ele é bom, e a misericórdia dEle nos alcançou. E para que isso venha acontecer, essa paz, essa felicidade, nós temos que ter uma dependência total do Senhor. Não é apenas 1h30 de culto ou 2 horas, é 100% todas as nossas vidas. Hoje, por volta das 4 horas da tarde, eu num dia normal, um dia tão tranquilo, eu após um almoço sossegado com a família, eu disse para o meu filho, eu disse: olha, não tem nada melhor na vida de um homem do que você almoçar, agradecer a Deus pelo almoço e deitar em uma rede. Quem é do Tocantins gosta muito de rede, quem é goiano gosta de cama, mas assim seja como for, e você dizer: Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu. E hoje eu tive o privilégio de dizer isso para o meu filho, mas por volta das 4 horas da tarde, o meu telefone tocando, e alguém disse: meu sogro, o meu filho caiu e quebrou o braço, é o meu neto mais velho. E aquela hora, irmãos, você tem que buscar de Deus um refúgio, uma palavra, algo que fortalece, para que você não venha
venha se desesperar. Eu estou contando aqui uma situação, porque às vezes, irmãos, coisas pequenas, a gente se coloca diante de uma muralha que você não tem como sobressair. E agora então, ali eu orei a Deus, disse: Senhor, o Senhor está na direção, toma aquilo que for necessário, o Senhor é o Deus que faz do impossível acontecer. O meu neto está lá sendo medicado, se possível passar por uma cirurgia, e quando eu recebi a oportunidade, eu podia dizer para o pastor: coloca outro pastor para falar. Hoje eu não estou apto a falar. Eu quero dizer, meu querido, eu posso ter milhões do meu lado, ou se pode faltar tudo, mas se Deus não for comigo, nem na hora da bonança, nem na hora da dificuldade, nós não temos palavra alguma. Se Deus me trouxe aqui hoje, é porque Ele sabe que de mim eu não sou nada, mas através do Espírito Consolador, aquele que veio de encontro a mim e a sua vida, Ele tem uma palavra para você. E se você se encontra cansado, levanta a sua mão para o céu e diz: Senhor, eu sei que o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados. Você pode estar até cansado, mas você não está oprimido. E se você estiver oprimido, Ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. O nosso Deus, Ele está nesse lugar, Ele está presente nesta casa. Ele tem uma palavra do trono para você nesta noite. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. E agora, aqui o Senhor está dizendo: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manquejam, se não desviem inteiramente, antes sejam sarados. Aqui essa palavra é para o povo de Deus, um povo que o Senhor levantou, um povo que o Senhor tirou das trevas para caminhar em uma luz. E às vezes, meus amados, nós temos momento aqui que é glória a Deus sem cessar, é aleluia que não tem fim, mas esse é só na hora do bem bom. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, se você tem fôlego de vida, fecha-se o seu pulmão, respira bem forte. E se você der conta de respirar, saiba que o Senhor é o Deus que controla toda a sua vida. No momento de dificuldade, Ele quer o nosso louvor. No momento de paz, Ele quer a nossa alegria. No momento de todas as circunstâncias da nossa vida. Pastor, mas não é fácil. Mas eu quero te dizer que no mundo que nós estamos vivendo, que eu disse que a gente sente uma paz, uma brisa suave aqui nesse lugar, né? Claro que tem alguém que veio à frente, pastor Tiago, e disse: eu vou trazer uma palavrinha aqui, porque palavrão não pode falar. E se falar de guerra aqui, fica estranho, né? Mas tem guerra, tem uma guerra que você não vê. Mas tem uma guerra, o inimigo, pastor, às vezes ele não quer que nós senta paz. O inimigo não quer que nós senta do lado do irmão e sentir uma comunhão perfeita. Às vezes o dia do irmão não foi bom e aquilo começa a contagiar você. Mas eu quero te dizer, se a glória de Deus, se a luz resplandece em mim e em você, aonde você chegar como luz, automaticamente as trevas vai ter que sair. Se alguém sentou do seu lado e não está bem, e você está bem, você tem paz, essa paz vai transmitir, que a pessoa vai sair desse culto, e de repente ele vai sair dizendo: eu não conversei nada com aquele irmão, mas ele transmitiu uma paz tão boa, eu sentei perto dele, eu senti uma paz tão boa, que eu estou alegre, eu estou feliz. Sabe por quê, meus queridos? Essa paz o mundo não oferece. A paz que o mundo oferece é através das drogas, da bebida e outras coisas semelhantes, mas o que o Senhor oferece é algo sobrenatural, e isso é para aqueles que crê, é para aqueles que quer, é para aqueles que almeja, é para aqueles que o Senhor disse para Jeremias. E eu quero dizer, como disse que o Senhor disse a Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor tem coisas grandes, pessoas que vêm para esta casa, pessoas que estão aqui há tanto tempo. O Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para você. Ele tem coisas grandes para nós nesse lugar, Ele tem coisas grandes para nós nesse ministério, nesse campo. E por final, se nós permanecer firme até o fim, uma certeza eu tenho, irmãos, que a salvação, ela é na certa, se nós perseverar firme até o fim. Mas tem hora que às vezes
dependendo da vida que nós levamos aqui na terra. Eu conversando hoje, trocando uma ideia ali com a minha irmã, e ela me passando alguma coisa, eu disse para ela algumas palavras da seguinte forma: nós chega uma hora, irmãos, que a nossa vida, se nós não souber levar ela mesmo diz para nós parar. Através da circunstância que nós vamos levando a vida, chega a um ponto que nós não dá conta de tocar o barco para frente, porque nós vê tanta barreira que nós não tem que voltar para trás, porque para frente não tem jeito de a forma que a gente leva. E às vezes o mundo espiritual exige isso da gente. Às vezes a gente prega aqui na igreja e esquece que depois da pregação vem um ataque, vem alguma coisa. E às vezes isso é para o Senhor, que o Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo de alguns desafios que Ele passou, para que eu e você entendam que nós somos servos. E às vezes a gente prega uma mensagem de paz, prega uma mensagem de transformação, uma mensagem de libertação. E alguém que vem na igreja pela primeira vez, se tiver essa pessoa aqui, pode ser com você que Deus está falando, porque Ele já falou comigo, Ele já me autorizou a falar isso aqui para você. E se é você que tem aqui 50 anos de fé e está vivendo uma vida que não sabe por qual caminho que você vai andar, se é por dois caminhos, como disse o Elias para os profetas de Baal: por que cocheais por dois caminhos? Não existe dois caminhos para quem quer um alvo, é somente Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes a gente prega então esta palavra, e de repente vem alguma coisa para poder nos fortalecer, nos dar uma alinhada, Deus permite, e aí a gente pega e desanima, deixa de vir os cultos. A primeira característica de um crente desanimado é deixar de vir à igreja. Depois, se alguém for conversar com ele, disse: não, é melhor você me deixar sozinho uns dias, eu estou dando um tempo. E esse tempo vai passando, e de repente alguém que veio aqui na igreja a primeira vez, viu essa pessoa aqui animado, aí começa a perguntar: cadê fulano de tal, cadê a fulana, e não vê essa pessoa. E alguém que está vindo pela primeira vez não pode nem saber a notícia dele, porque se souber não volta mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, meus queridos: vamos seguir a paz que o Senhor tem para nós. Aquela paz que o Senhor tem, ela não é momentânea, é uma paz que veio para poder na hora da dificuldade, Ele permanecer, Ele é presente. O salmista no Salmo de número 46 nos diz que Ele é o Senhor, Ele é presente, Ele é socorro. Na hora da dificuldade, na hora da angústia, Ele é o Senhor, Ele é presente. Nós não somos 100%, ninguém aqui é super-homem, não, mas o Senhor chamou nós para nós marchar. Nós é soldado que anda de cabeça erguida. Nós fomos chamados para uma guerra que o nosso general é Cristo. Ele nunca perdeu uma batalha. Quando o adversário da alma dele pensou: agora ele perdeu, ele já morreu, ele foi sepultado, já é o terceiro dia, o inimigo perdeu, porque Jesus já estava ali para ser ressuscitado. Irmãos, quando eu olho para esse fato que Jesus passou, nada nos faz parar. Sabe por quê, meus queridos? Aleluia. Tem um ditado aí popular que a gente não deve lembrar de passado. Tem coisa que alguém precisa ouvir, irmãos. Tem coisa que alguém precisa ouvir. Eu não sei se você fez isso. Se você não fez, que Deus fortalece nessa caminhada e continua assim. Mas eu fiz. Quando eu servia o mundo, quando eu participava das coisas do mundo, festa, pagode, a gente não tinha uma bicicleta para andar naquela época. E era 6 léguas de distância. Saía, se o dia fosse pouco, saía 2 dias antes. E aquilo, irmãos, não podia ter córrego, podia ter rio, atravessava nadando e ia. Sabe o que acontecia, meu Fabiana? Nessa caminhada, de repente, que andava de noite também, né? E esbarrava o dedo numa pedra, arrancava a unha. Sabe o que acontecia, irmão Luciano? Não voltava da estrada, ia até a festa, calçava o sapato, no outro dia só Deus sabia como estava aquele dedo. Mas você não desanimava. E para Deus, irmãos, a gente fica perguntando: Senhor, hoje eu vou ou não? Senhor, eu faço isso ou não faço? Irmãos, Deus quer que nós seja alegre com Jesus. Nós não tem motivo nenhum de nós chegar aqui. A hora que você me vê, mais que você vai
preocupar. E às vezes vai até querer me dar uma palavra de ânimo quando você me vê chorar. Mas quando você me vê chorar, pode dizer: esse homem está sentindo algo, o coração dele está quebrantado, porque eu não tenho motivo de chorar de ódio mais, porque o Senhor me libertou. Ninguém pode tirar de mim essa paz, irmãos. Essa paz vem de Deus, o Deus que fez os céus e a terra. E eu quero ministrar essa paz que eu estou sentindo aqui sobre a sua vida hoje. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou falando de quando a gente serviu o mundo lá, que acontecia essas coisas, né? A gente não deixava. E para Deus, Deus merece o melhor de cada um de nós. Aí aqui no versículo 14 ele está dizendo assim: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nós viemos para a casa do Senhor, aí a gente escuta aqui aquelas pregações bonitas, o seminário, e no meio de tantos versículos citados, a gente aprende que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Aí depois vem outros versículos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí de repente, irmãos, alguém vem para a igreja tribulado, não aceitou Jesus ainda, e de repente ele pode ser um instrumento para Deus usar para um desafio no seu ministério, na sua caminhada cristã. E às vezes, se nós não tiver cuidado, a paz que eu e você tem, aquela pessoa pode aproximar de você e querer tirar essa paz. Mas aqui o Senhor está dizendo: siga a paz com todos. Claro que a nossa paz aqui na igreja, essa brisa suave, ela é diferente, irmãos. Mas quando você sai lá fora da igreja, você encontra com o irmão, você cumprimenta ele, tem alegria. Aí você encontra aquele irmão que ainda não foi transformado, está precisando passar por uma lavagem, corpo, alma e espírito. E aquela pessoa, ele vai para poder sentar perto de você, para ouvir uma palavra. E de repente a gente não tem palavra nenhuma, porque você não está tendo paz, não está tendo alegria. Mas aqui o Senhor está dizendo: siga a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verás o Senhor. E aí você começa a buscar de Deus, Deus começa a te dar uma palavra. De repente aquela pessoa aproxima, você ministra outra palavra, e aquilo vai limpando o coração daquela pessoa, e vai trazendo algo diferente. Eu fui assim, alguém que tinha paz com Deus, começou a ministrar no meu coração, e foi fluindo, e aquela semente foi sendo germinada, de repente ela nasceu, e hoje eu estou aqui como um galho que está ligado na videira. E todo galho que está ligado na videira diz que tem que dar fruto. E nesta noite eu estou aqui como um fruto de Deus na terra. Estou aqui semeando uma semente, uma palavra de paz, uma palavra de transformação a mim e a você. E esta palavra, quando o Senhor diz: siga a paz com toda e a santificação, porque sem a qual ninguém verás o Senhor. E aqui está dizendo, é para nós ter cuidado, para que ninguém venha nos privar dessa graça que Deus tem para nós. Porque de repente, irmãos, às vezes pode chegar ao momento da nossa vida que nós pode sentir que nós estamos sendo privados por alguém. Alguém pode ser o alvo para poder você olhar e dizer: olha, essa pessoa está de pique comigo, essa pessoa está sendo instrumento, até mesmo ao contrário. Não, irmão, fique na sua bênção. Olha para Jesus Cristo, olha para Pedro, que foi o instrumento de Deus. Mas Pedro, quando ele olhou para Jesus, ele olhou para Jesus andando sobre as águas, e ele disse: eu vou também. Aí Jesus disse: então vem. Ele olhou para Jesus, o alvo de Pedro era Jesus. Quando ele tirou a vista de Jesus, ele começou a afundar. E assim é eu e você, meus amados, nessa paz, nessa comunhão. Vamos ter uma paz com o Senhor, vamos andar nesse mar de alegria que o Senhor tem para nós sobre a face da terra. Vamos andar sobre as águas, no oceano do Espírito. E alguém pode até desesperar do seu lado, mas Deus te deu uma palavra de fé, uma palavra de transformação, uma palavra de ousadia, uma palavra de conquista para esta vida desesperada. Aleluia, glória a Deus.
E é para nós ter cuidado, se não, diz a palavra, se alguém nos privar dessa graça que Deus tem para nós, através de nós, muitos podem ser contaminados, muitos podem se contagiar. Às vezes, irmãos, a gente é bênção aqui hoje, aleluia. Eu não defendo placa de igreja não salva, mas crente salvo tem firmeza, crente salvo tem estrutura, tem dedicação no que faz, no que serve, no que fala. A palavra de Deus é o nosso manual, é a bússola do crente, a Bíblia Sagrada. E como eu disse, às vezes, meus queridos, pelo motivo ou outro, chega a hora de eu dizer, aqui não serve mais para mim. Não, irmãos, para crente, sabe aonde que não serve? É você ir para o lado ao contrário. Mas se você apontar em direção ao céu, só tem uma certeza: se eu e você perseverar firme, a nossa salvação é certa, a nossa salvação está nas mãos de Cristo. Mas para isso aí, nós precisamos ter cuidado. A Bíblia diz que é para nós ter cuidado, para que ninguém nos prive dessa graça. Às vezes a gente está alegre hoje, amanhã pode estar chorando, mas não abre mão de Jesus, não abre mão do Senhor, por nada. Ele não deixou de passar pelos momentos de servo ali na cruz, no momento de filho obediente ao Pai, para poder trazer a mim e a você esta palavra. E através dessa palavra que o Senhor nos diz aqui de santificação, vamos buscar a cada dia no Senhor, que tem para nós, a todos os momentos da nossa vida. Ele tem coisas novas para nos alegrar, Ele tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Eu quero nesse momento, para fechar aqui a minha fala, eu tive, se eu não me engano, 2 domingos ausente aqui da igreja. Irmãos, pensa numa pessoa que fique desesperado quando eu não venho na igreja assim, do jeito que eu sou acostumado a vir. Só que eu tinha viajado, e num dos domingos que eu não vim aqui, eu estava fazendo a obra no mesmo horário do culto aqui. Aí deu uma firmada melhor, porque senão eu não dava conta de ficar o tanto de dia que foi falado para a gente ficar ali.